Muito bom dia. Vamos dar início à palestra sobre a ansiedade. Quero desde já agradecer, em nome da Associação de Estudantes, como entidade organizadora dos distúrbios culturais, a presença da doutora Maria Gonçalves, psicóloga do Instituto Politécnico de Beja. Quero também agradecer a presença da instituição Arte, por ter aceito o nosso convite em participar nas nossas formações, e acho que podemos dar início. Doutora Maria, dê a palavra. Muito bom dia a todos. Meu nome é Maria Gonçalves, como acabaram de perceber pela apresentação. Sou psicóloga aqui no Gabinete de Psicologia do Instituto. Aquilo que eu queria começar por fazer, antes de mais, é agradecer à Associação de Estudantes que organiza estes eventos, que são os distúrbios culturais, em meu nome próprio, em nome também dos Serviços de Ação Social, que é a equipa onde me inscrevo, com quem trabalho. Nós temos tido alguma preocupação relativamente aos fatores de ansiedade que atingem as populações jovens das mais diferentes formas, dos mais diferentes formatos, e temos tido essa preocupação levada a um contexto que é o contexto académico, é o contexto de uma escola, o contexto dos alunos, o contexto de todas as vertentes, que tem a ver com a forma como as coisas decorrem, em termos avaliativos, em termos da nova etapa de vida, em termos de tudo aquilo que representa a ansiedade levada a uma situação de contexto. Por mais estranho que vos pareça, eu quero começar por vos dizer que não estão aqui reunidas as condições ideais. Eu não tenho aqui o público que seria expectável ter, que seria o público da ferramenta que eu tinha para passar, da mensagem, que é o público da ansiedade académica, é o público dos alunos desta escola. Vamos ultrapassar isso da melhor forma. Provavelmente existem razões objetivas para isso. Os alunos estão a ter a possibilidade de se divertirem até muito tarde, até às 6 da manhã, até às 7 da manhã, e isso é também uma vertente muito importante deste contexto académico. Alguns deles deitaram-se agora de manhã, não podem ou decidiram não estar aqui presentes. Felizmente vocês estão, vocês são um outro público, vocês são pessoas com uma outra característica, mas não deixam de ser pessoas suscetíveis de poder passar por aquilo que é um fenómeno de ansiedade, que é aquilo que eu tenho para vos falar. Portanto, de alguma forma, aquilo que eu tenho para vos falar, eu vou falar um pouco de improviso, tentando adaptar ao público que vocês são, que têm outra especificidade, e tentando que a mensagem que eu tenho a passar vos possa ser útil também a vós. Se vocês se sentirem confortáveis no sítio onde vocês estão, simplesmente deixem-se ficar. Se vocês acharem que querem interagir mais de perto comigo, eu convido-vos a vir mais para a frente, porque é possível que nós possamos ter uma interação mais próxima. Deixem isso ao vosso critério, está bem? Certo? Pronto. Vocês já me responderam, a mensagem é muito explícita, vocês estão muito confortáveis aí em cima, e aí querem ficar, e aí que se vão manter. E isso não vai impedir a nossa possibilidade de interagir na mesma. Então, quando eu pensei neste tema, eu pensei que podia... Querem interagir, muito bem. Obrigada. Quando eu pensei neste tema, eu pensei que eu podia entrar nele de uma forma muito direta, entrando naquilo que é o contexto académico, o contexto onde a ansiedade se expressa num grupo de pessoas com características particulares, mas pensei que, ao fazê-lo, corria o risco que nós corremos quando queremos analisar uma célula. Toda a gente sabe o que é uma célula, como é que ela se constitui, e eu corria o risco de ficar pela membrana da célula
não chegando nunca a explicar o que era o seu núcleo, o que era a essência dessa célula. Então, ainda bem que o fiz, porque eu comecei por preparar esta partilha, esta apresentação, tentando explicar primeiro o que é isso do fenómeno da ansiedade, para depois levá-lo ao contexto específico onde ele se pode manifestar num grupo de alunos, numa escola, em situações concretas, como é a questão que mais se evidencia, que é a questão do contexto da avaliação. As pessoas no ensino superior são avaliadas e essa avaliação ganha formatos completamente diferentes daquilo que acontecia no ensino secundário e traz fatores de ansiedade acrescidos a quem se encontra nessa situação. Então, se assim é, vamos começar por tentar perceber o que é isto da ansiedade. Parece que é um fenómeno comum para todos nós. Quando eu coloco esta imagem, eu acho que ela pode traduzir uma mensagem, uma meta-mensagem, que pode estar associada à ansiedade académica. E eu peço-vos um exercício silencioso, não precisam de se expressar explicitamente, que quando olhem para esta mensagem tentem perceber quais são as primeiras 3 palavras que ocorrem na vossa mente relativamente ao tema ansiedade. E quando vocês olham para esta imagem, vocês provavelmente, alguns de vocês que já passaram também por um percurso avaliativo, académico, eu sei que neste momento o vosso foco, o foco da vossa vida, do vosso percurso é um outro. Vocês tiveram um determinado percurso que os levou a traçar um caminho que neste momento está a tentar ser recuperado, está a tentar ser entendido para poder depois fazer um outro. E alguns de vocês interromperam provavelmente a escolaridade, estão num processo de interrupção, mas já tiveram um contacto anterior com a escola e, portanto, sabem o que é ser avaliado, o que é estar na escola, o que é ter professores, o que são as notas, o que é passar no ano, o que é a expectativa, o que é não acontecer nada disto. Então, quando nós temos ansiedade, nós ficamos de facto numa situação de contrarrelógio. Ficamos a achar que o mundo pode estar a desabar em cima da nossa cabeça, que nada vai correr bem, que o tempo está a nosso desfavor e que há uma série de acontecimentos que nos criam um cenário de insucesso. A ansiedade, em termos de fenómenos, genericamente, se nós formos tentar perceber o que ela é mais ou menos traduzida como um fenómeno de angústia, incerteza, apreensão, preocupação exacerbada sentida no corpo e na mente, inquietação que obriga a pessoa a reagir e a entrar em ação. Ela está direta e proporcionalmente relacionada com a forma como nós, como indivíduo, se posiciona perante uma situação ou facto, o objeto da nossa preocupação. E os pensamentos que daí advêm repetidamente. Então, só aqui nós já começamos a ter uma noção de que a ansiedade pode não ser exatamente o mesmo de depressão, pode não ser exatamente o mesmo de stress. Ela tem características próprias. O que é característica própria da ansiedade? Quando nós estamos ansiosos, nós temos um sentimento invasivo de medo. O sentimento que nos invade é medo. Face ao medo, nós sentimos ameaça. E face à ameaça, nós enviamos mensagens ao nosso cérebro de que corremos algum tipo de risco. O nosso cérebro reage, criando o quê? Segregando hormonas que nos impelem à ação. Ou seja, nós ficamos muito próximos daquilo que ficamos quando sentimos medo. Quando nós sentimos muito medo, nós segregamos hormonas, nomeadamente a adrenalina, que faz com que nós possamos ficar preparados para a qualquer momento poder reagir a uma situação que é de ameaça. Agora, imaginem lá vocês que o nosso cérebro pode reagir assim perante uma situação de exame. Quando nós vamos ser avaliados por um professor, num exame escrito, talvez menos ansiosa a situação, num exame oral, onde ficamos expostos sobre uma situação que tem fatores de improviso, nós não sabemos exatamente o que é que o professor nos vai perguntar naquele momento,
nem o que é que nós vamos conseguir responder e focar na nossa resposta. Quando nós temos que falar em público, e posso-vos dizer que as estimativas apontam que 80% das pessoas têm muito medo. Medo é o sentimento de falar em público, portanto, sentem essa situação como absolutamente ameaçadora. Então, nós entramos num processo de ansiedade. Qual é outra característica? A emoção, nós já vamos ver isto de forma mais sistematizada à frente. A emoção que de facto invade é o medo. Qual é outras características que a ansiedade também tem? Nós podemos dizer que os factos, como eu tenho aqui no terceiro ponto, a situação, o facto não muda, é aquilo que é. Quando um grupo de pessoas, vamos imaginar 4 ou 5 pessoas, se propõe a fazer uma viagem de avião, nós podemos arriscar com alguma segurança que se calhar num grupo de 5 pessoas, 4 pessoas sentir-se-ão confortáveis com a ideia de poder andar de avião, e há uma pessoa que tem muito medo, tem um medo, tem invasivo, que isso a impede de concretizar essa viagem de avião. O facto não mudou, se nós repararmos, o facto não mudou absolutamente nada, ou seja, andar de avião é exatamente aquilo que é andar de avião. Para umas pessoas isso será uma situação geradora de ansiedade, de medo, que pode ser incapacitante, porque a pessoa pode ter um medo controlável, que apesar desse medo consegue fazê-lo, consegue concretizar a sua ação, e pode ser um medo disfuncional, em que a pessoa de facto não consegue de forma nenhuma concretizar a ação que precisava de concretizar. Portanto, a ansiedade decorre também do programa que nós temos no cérebro. Ou seja, se nós tivermos o programa do medo, o medo de andar de avião, por exemplo, o medo de agulhas, um outro exemplo, é esse o caminho que o nosso cérebro vai fazer. Vai fazer o caminho do medo e vai nos impedir de concretizar a ação. A forma como é percepcionada, cá está, aquilo que eu vos estou a explicar, a forma como nós percepcionamos a situação é o que muda. Muda de pessoa para pessoa, traduz medo, ameaça, que para outros pode não ser. Se a percepção é de ameaça, o corpo entra em estado de alerta, fica hipervigilante, prepara-se para lutar ou para fugir, fica impelido a reagir como forma de se proteger. Então, o que é que isto significa? Será que eu posso arriscar a perguntar-vos se vocês já sentiram isto em algum momento da vossa vida? Quer tenha sido no contexto académico ou outro. Tenho uma mãozinha lá ao fundo. Este formato, como eu vos digo, é um bocadinho improviso, porque não era exatamente estado preparado. Portanto, nós podemos interagir, sim. Pode explicar-nos, se conseguir daí, o que é que sentiu que é semelhante a isto que nós estamos a falar. Já tive a tirar o 11º ano e estava numa altura em que tínhamos que nos preparar para os estágios e isso, e também tínhamos que começar a tratar na base, prova do internacional, e a gente estávamos nervosos, também tivemos um pouco de ansiedade, não sabíamos o que é que tínhamos que falar, mas estávamos com as júris, e também sentimos isso. Sentiram muito medo? Alguns. Sim. Porque se a gente confiasse na hora, não tínhamos o 12º nem nada feito, e no estágio também. Certo. Sentiu ameaça? Sentiu que a situação traduzia ameaça? Também, essa característica estava presente. E provavelmente não sentiu, porque isso não se sente como processo, sente-se como sintoma. Sentiu que o seu corpo se preparou, produzindo hormonas, preparou-se para a ação, preparou-se para poder reagir. Porque quando nós nos sentimos ameaçados, nós procuramos, o nosso cérebro procura produzir as hormonas que nos permitem a qualquer momento dar uma resposta rápida e uma resposta de proteção. Ficamos hipervigilantes. Esta é outra característica, que se nós estamos com medo ou se nós estamos muito ansiosos, nós ficamos em estado de alerta. Ou seja, mesmo que nós estejamos muito cansados, mesmo que nós tenhamos muito sono, mesmo que nós estejamos relativamente prostrados, se nós sentimos ansiedade, nós passamos a funcionar como se tivéssemos uma mola. E nesse momento a mola salta para a ação. Nós conseguimos fazer coisas
que de outra forma, num outro estado, se calhar levaríamos mais tempo ou teríamos mais dificuldade. O que nos leva à convicção, que algumas pessoas também já experimentaram, de que algum estado de stress ou algum estado de ansiedade poderá ser considerado um estado ótimo, ou seja, se ele não for exagerado, se ele não se tornar disfuncional para a nossa ação, ele pode até ajudar-nos na nossa ação. Quem é que não experimentou já a sensação de gostar de trabalhar com algum stress, de achar que num estado de algum stress e de alguma ansiedade funciona melhor porque está mais hipervigilante, está mais ativo, tem a ver com esta característica. Porquê é que surge então a ansiedade? Surge um pouco por tudo isto que nós temos estado a falar. Há uma representação que nós temos do acontecimento ou do facto. Como já vimos, o facto é aquilo que se mantém mais imutável, é aquilo que é o que é, e que é o que é sem alteração. Agulhas são agulhas, andar de avião é andar de avião, um cão é um cão, uma aranha é uma aranha. Podem ser todos objetos fóbicos, isto que eu vos estou a falar, podem ser todos objetos, situações que geram angústia. Elas são o que são. Para algumas pessoas elas são motivo de angústia, para outras não são absolutamente motivo nenhum de angústia. Portanto, a representação que nós temos do acontecimento é meio caminho andado pelo caminho que nós fazemos do sentir ansiedade, nos levar a uma situação de poder vivenciar a ansiedade. A expectativa é um outro aspecto. A expectativa que nós temos sobre os resultados ou sobre o acontecimento dita, em grande parte, aquilo que nós vamos sentir, aquilo que o nosso organismo vai sentir relativamente a esta resposta da ansiedade. Se a nossa expectativa é muito valorativa, é muito alta e ela tem até uma conotação de, vamos supor, uma conotação de resultado relacionado. Vamos supor mesmo aqui no contexto académico que passar a 6 disciplinas é motivo para eu poder, não sei se isto é assim ou não, é um exemplo, é motivo para eu poder continuar ou não a receber a minha bolsa de estudo. A minha bolsa de estudo é uma coisa que eu preciso muito para continuar a estudar, porque os meus pais não me podem pagar os estudos. Se eu não conseguir fazer 6 cadeiras com sucesso, eu perco essa bolsa, eu perco a possibilidade de estudar. A minha expectativa é muitíssimo alta, ela é valorativa, ela tem um resultado que vai traduzir o meu futuro, o meu caminho seguinte. Portanto, se a expectativa for muito alta, é natural que a ansiedade seja também mais alta, porque os fatores que estão em causa aumentam o seu peso. Uma outra característica que é uma característica de alerta, para nós podermos identificar quando é que entramos ou estamos num estado ansioso, é a presença de pensamentos negativos, que repetidamente se desencadeiam em torno da situação sem controle. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo quando eu planeei estudar, mesmo quando eu me preparei com metas, com objetivos para uma determinada tarefa, tem a ver com aquilo que eu vou ser avaliado na minha escola, pode acontecer que eu tenha um programa instalado na minha mente de sucesso que me diz a todo momento que eu não vou conseguir. E os pensamentos que se desencadeiam, eu perco o controle sobre eles. Ou seja, por mais que eu queira contrariar esta expectativa que eu tenho, os pensamentos não param de chegar até mim dizendo não vais conseguir, vai ser demasiado difícil. Então, estes pensamentos tornam-se de tal forma repetidos, eles tornam-se ruminantes e eles são pensamentos circulares, ou seja, são pensamentos dos quais nós não conseguimos sair. Pensamento gera pensamento, a conotação é sempre a mesma, não há fuga de pensamento para um pensamento positivo. A interpretação do facto é valorativa, como eu já vos expliquei há pouco, e se a ameaça for demasiado grave, ela atinge as amígdalas do cérebro, ela estimula a produção de adrenalina, também já falámos, excitando a mente e o corpo e gerando comportamentos indesejáveis. A ansiedade normalmente segue uma curva, ou seja, ela começa por ser um estado de ansiedade dito normal, funcional. O que é que isto quer dizer? É a tal ansiedade ótima que está em níveis que nos permite ser funcionais, permite-nos ser até um pouco mais funcionais do que aquilo que seríamos se não a tivéssemos a sentir, ou seja, ficamos com um pouco mais de ação. No entanto, ela se
forem crescendo, pode atingir os limiares da disfuncionalidade. E se ela for disfuncional, ela compromete a nossa capacidade de responder à tarefa. E quando isso acontece, nós estamos doentes. Nós geramos um transtorno de ansiedade à nossa volta e precisamos de, em primeiro lugar, saber identificá-lo, perceber os sinais, precisamos de tentar fazer face e, se isso fugir ao nosso controle, precisamos de pedir ajuda. Seguindo esta curva, cá está, eu não estou a conseguir seguir exatamente à letra aquilo que aqui estávamos falando. É positivo e útil sentir ansiedade, sim, quando ela é estimulante, desperta para uma ação, mas quando é excessiva, ela causa transtornos. Então, nós poderíamos talvez dizer que até os parâmetros da normalidade, daquilo que é sentido no estado ansioso normal, nós poderíamos dizer que a ansiedade manifesta-se de forma, com pequenas manifestações ao longo de todo o dia. Por exemplo, se eu vos pedir agora a um de vós, não sei se estão habituados ou não a falar em público, se vir aqui com um palco, com uma plateia, pode ser uma situação ansiogénica para vocês, mas talvez para alguns de vós, se eu vos pedisse agora, individualmente, viessem aqui perto de mim, contar-vos um pouco de uma história que se tenha passado convosco, vos tenha gerado ansiedade, só o facto de ficarem aqui um pouco mais expostos do que estão neste momento no vosso lugar, poderia ser um motivo para vocês sentirem um pequeno tremor, um pequeno nervosismo. Isso seria uma ansiedade normalíssima, seria uma ansiedade funcional, não mostraria nenhum transtorno especial. Portanto, estas manifestações ocorrem ao longo do dia, elas são absolutamente normais. São até esperadas em algumas situações, aquelas que são novas, que são imprevistas, aquelas que envolvem algum tipo de avaliação sobre a nossa pessoa, avaliação do nosso desempenho, avaliação dos nossos resultados e alguma forma de exposição social. Se eu hoje for chamada ao meu chefe máximo ou presidente desta escola, de forma imprevista, com um assunto que eu não estou de alguma forma a perceber porque é que estou a ser chamada, até eu chegar à situação, eu posso sentir algum tipo de ansiedade, mas é uma ansiedade controlável. Eu só estou ansiosa porque eu não sei o que é que o presidente quer falar comigo, por hipótese. Mas não fico numa situação de sentir isso como ameaça, como medo, como vontade de fugir. Isso não me leva provavelmente à estimulação da adrenalina no meu corpo que seja tão intensa que me cause um transtorno que se possa sentir e manifestar no meu corpo, como se manifesta nos transtornos de ansiedade no corpo, sim, com sinais muito concretos, já lá vamos também falar. Então, o que é expectável que na ansiedade dita normal nós possamos sentir? Aquela sensação de friozinho na barriga, aceleração intestinal, nós sentimos quando estamos ansiosos, temos mais necessidade de correr para a casa de banho. Aceleração do pensamento e maior alerta. Transpiramos um pouco mais, provavelmente, os pés ficam a balançar, as mãos movimentam-se sem sentirmos, aqueles movimentos estereotipados que começamos a fazer quase sem nos darmos conta, como se os nossos membros tivessem vontade própria. É aquela forma de nervosismo controlável, é a ansiedade dita de palco. Eu não sei se vocês já ouviram relatos de pessoas que são atores e que estão habituados a estar em palco, estão habituados a representar a mesma cena todos os dias, durante 3 meses, se for preciso, e ainda assim, quando eles são questionados sobre se sentem ou não ansiedade antes de entrar em cena, eles dizem sempre que sim, que sentem algum tipo de ansiedade controlável, mas há sempre uma pequena ansiedade no momento em que nós entramos numa situação que implica alguma exposição social. Então, podíamos dizer a título de síntese, podíamos dizer que são reações normais do corpo, que surgem quando nós percepcionamos algum tipo de ameaça. Já estamos a sintetizar aquilo que já falámos de alguma forma, que o corpo fica preparado para reagir, que se for na dose certa nós ficamos mais produtivos, trabalhamos melhor sob determinada pressão, que obriga a produção de hormonas, nos mantém mais ativos, como já falámos. Quando acontece de vez em quando ou moderadamente, ela favorece a nossa capacidade de trabalho, não chega a comprometer a nossa funcionalidade e de alguma forma ela até nos protege, porque nós com algum tipo de ansiedade estamos mais alerta e portanto temos alguma capacidade de nos proteger melhor.